pessoal! Hoje nós vamos começar um novo módulo, que é o módulo acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente, da nossa Lei 8.069, de 90, que é uma lei muito importante nas provas atuais de concurso público, especialmente aí em decorrência de a nossa Constituição trazer um título, trazer um capítulo específico para tratar acerca dos direitos das crianças e dos adolescentes. Antes da gente começar, eu gostaria de indicar para vocês, para adquirir a nossa apostila, para acompanhar as nossas aulas e, além de tudo, para quem quiser acompanhar por meio de algum livro mais didático, dedicado para concursos públicos, eu indico para vocês o livro mais esquematizado, que é chamado de ECA Esquematizado. Então, vou anotar aqui para vocês o livro ECA Esquematizado. Que é um livro próprio para concursos públicos, de um custo não tão alto, que é dedicado para quem vai prestar concursos públicos, ou seja, bem resumido, de uma linguagem bem simples, da autora Alessandra de Saldanha. E, claro, também, não esquecer da nossa apostila e dos materiais também que vão ser disponibilizados para vocês, além dos nossos exercícios, que são fundamentais quando a gente trata de ECA. Por quê? Porque as questões de concurso público não tem mistério, elas repetem sempre as mesmas questões. O concurso público nem inova, são sempre os mesmos artigos que caem nas questões de prova. O que é importante para a gente? A legislação, a Lei 8.069, ela foi alterada. Tivemos alterações recentíssimas aí, 2016, 2017. E essas alterações, elas já foram cobradas em prova, ainda que de modo sutilmente, mas é importante a gente se atentar para essas alterações. São reformas muito importantes, trazem alguns prazos específicos, trazem alguns pontos que a gente tem que decorar, e que eles podem ser objetos futuros de prova. E aí, esses pontos que aí a gente vai chamar mais atenção. E aqui, para a nossa aula, não ficar aquela aula maçante, muita leitura de lei, eu vou tentar suavizar o máximo possível. Mas a gente precisa ter em mãos a nossa lei atualizada, a Lei 8.069. No material de vocês vão ter essa legislação toda atualizada no material do nosso cursinho. De qualquer modo, eu peço para vocês acompanharem as nossas aulas com a lei em mãos, de modo que a gente consiga colocar todas, circular os artigos mais importantes que podem cair nas provas, circular os detalhes que podem cair nas provas. Então, são esses detalhes que eu queria tentar antes da gente entrar especificamente para falar do ECA. Quando a gente fala, então, em ECA, antes da gente falar de cada um desses artigos, a gente tem que retomar um pouco a Constituição. A Constituição Federal, de 1988, ela trabalhou com algumas normas específicas atinentes à criança e ao adolescente. E a nossa Constituição, ela trouxe no seu título 8, no seu capítulo 7, chamado de família, criança, adolescente, jovem e idoso, normas específicas para trabalhar com esses institutos. E essas normas, elas foram repetidas lá no ECA. Então, a gente vai ver que o ECA repetiu ipsis literis, ele copiou, Ctrl+C, Ctrl+V, o que diz a Constituição. E a Constituição, de uma forma muito ampla, ela fala para a gente que é dever da família, é dever do Estado, é dever da sociedade, garantir, assegurar, proteger de forma integral os direitos das crianças, dos adolescentes e também do jovem. É importante ressaltar que a Constituição, ela fala do jovem,
assegurar de forma integral que sejam com absoluta prioridade os seus direitos à vida, à saúde, à segurança, ao lazer, à educação, o respeito, a dignidade, a cultura, sua liberdade. Daí a gente percebe esse aspecto mais amplo da Constituição, mais genérico. Tanto é que a Constituição inclui a figura do jovem. Isso daí foi lá em 1988, quando foi promulgada a nossa Constituição Federal de 1988. Logo, em 1990, veio o nosso legislador infraconstitucional e promulgou a Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, a gente teve uma lei só para falar da criança e do adolescente. Essa lei, ela veio com o intuito de assegurar à criança e ao adolescente uma convivência familiar, uma convivência comunitária propriamente dita, colocando a criança e o adolescente a salvo de qualquer forma de negligência, de qualquer forma de opressão, de violência, de violação dos seus direitos que possa ocorrer na sociedade de um modo geral. Ou seja, a proteção aqui é a mais ampla, a mais integral possível. Criança e adolescente são prioridades para o Estado e para a sociedade. É isso que ensejou a fundamentação do nosso ECA, com base aonde? Na Constituição Federal de 1988. Se não bastasse isso, a gente também tem normas internacionais. A própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá de 1948, ela já falava para a gente que os direitos fundamentais dos seres humanos, eles já tinham um status de internacionais. Eles já tinham esse almejo de proteger a população no seu nível máximo, no seu nível integral, inclusive a população infanto-juvenil. Do mesmo modo, posteriormente, nós tivemos uma convenção da ONU que falava sobre os direitos das crianças. Essa convenção já ocorreu lá em 1989 e o Brasil ele foi signatário dessa convenção. E foi essa convenção justamente que fundamentou também o ECA, tanto que a convenção ocorreu em 1989. Então, veja bem, a gente tem uma norma brasileira, a gente tem o ordenamento jurídico fundamentado na Constituição Federal de 88, a gente tem uma norma de status internacional, que foi a Convenção da ONU de 1989, que consagrou, deu pela primeira vez esse status de prioridade à criança, em 89. E, finalmente, nós tivemos a legislação infraconstitucional, que finalmente veio, então, o ECA, em 1990. Agora sim, o Estado garantiu uma absoluta prioridade à criança e adolescente por meio de uma lei infralegal. Agora a gente tem todo um estatuto que vai reger o direito de todas as crianças e adolescentes no âmbito infraconstitucional. E para a gente começar, então, a gente precisa saber quem que é essa criança e quem que é esse adolescente que a gente está falando. E o ECA, ele tratou logo de definir para a gente. O ECA falou logo a princípio, criança é aquela pessoa com até 12 anos de idade incompletos. Então, criança é uma pessoa de até 12 anos incompletos. O adolescente vai ser a pessoa de 12 até 18 anos incompletos. Se você fez 18 anos, você saiu da condição de adolescente. O ECA deixou muito claro esses critérios. E por que essas idades? O ECA ele falou lá no seu artigo 2º, isso aqui a gente pode encontrar lá no artigo 2º. Então, agora, o tempo inteiro que a gente vai falar, está lá na sua legislação, está lá na Lei 8.069. O tempo inteiro que a gente vai falar, a gente quer que vocês anotem lá na nossa legislação. O ECA adotou o critério
simplesmente de idade para definir quem é criança e quem é adolescente. E por que essas idades de 12 para criança e até 18 para adolescente? Essas idades seguem aquele critério da ONU, que a gente falou que na Convenção de 1989 define os direitos das crianças. E a legislação brasileira infraconstitucional seguiu os mesmos critérios da ONU. Logo, a gente levou em consideração todo o desenvolvimento físico, o desenvolvimento psíquico, de modo que a gente passou a considerar que criança cessa aos 12 anos incompletos e adolescente cessa aos 18 anos incompletos. Agora, só título de observação. O que eu falei? Uma das primeiras coisas que eu falei, que a Constituição, ela tratou também dos jovens. E o que seriam, então, esses jovens? O ECA, ele fala só de criança e adolescente. Criança e adolescente, eles são trabalhados no ECA. Mas agora eu pergunto, e os jovens? Os jovens, a Constituição trouxe para a gente, lá no artigo 226. Mas ela não define quem são os jovens. Daí, a gente teve uma outra lei infraconstitucional que trouxe para a gente a proteção aos jovens também. A título, né, de curiosidade, porque isso aqui não cai quando a gente fala de ECA, a título aí de conhecimento, o Estatuto do Jovem, ele foi trazido pela Lei 12.850, Lei 12.852. Então, ele foi trazido pela Lei 12.852, de 2013. E essa lei fala que jovem é aquela pessoa entre 15 e 29 anos. Ou seja, você pode ser adolescente, ao mesmo tempo você também vai ser jovem. Agora, você saiu da condição de adolescente, você continua sendo jovem, que cessa quando você termina com os seus 29 anos. Saiu da faixa dos 29 anos, você deixa de ser jovem e agora você passa simplesmente a ser só adulto. Isso é só título de curiosidade, mas o ECA em si só se aplica para criança e adolescente. Agora, a gente tem uma exceção. O artigo 2º, no seu parágrafo único, ele traz um caso em que o ECA ele pode se aplicar para as pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Então, apenas nos casos previstos no próprio ECA, é possível a gente aplicar a legislação especificamente àquelas pessoas, aqueles jovens de 18 a 21 anos de idade. Quando que eu vou aplicar, por exemplo? O caso mais típico que a gente tem para falar é o caso de internação. A internação ela é prevista, né, como uma medida aplicada a um adolescente que praticou um ato infracional análogo a um crime, porque posteriormente a gente vai ver que adolescente não pratica crime, adolescente pratica ato infracional análogo a um crime. E esse adolescente, ele foi punido com a pena de internação. A pena de internação, conforme previsto na lei, ela tem o prazo máximo de duração de 3 anos. Vamos colocar que o adolescente cometeu esse ato infracional com 17 anos e 10 meses. Ele era adolescente, na época do ato, que é isso que nos interessa. E aí ele foi aplicado a pena de internação. Acontece que ele pegou e fez 18 anos. Ele vai ser solto, ele vai continuar sendo adolescente, o que vai acontecer com ele? O ECA estabeleceu uma medida razoável
A gente não pode colocá-lo em uma prisão junto com adultos, uma coisa brusca de uma hora para outra. E do mesmo modo, ele não pode ser solto do nada, porque ele acabou de cometer um ato infracional. Então, o ECA decidiu, de forma cautelar, de forma excepcional, continuar aplicando as penalidades, continuar aplicando, nesse caso específico, medidas do ECA para aquela pessoa que está entre 18 e 21 anos de idade. Agora, uma pegadinha de prova. Se a prova colocar para a gente que o ECA, de forma excepcional, considera adolescente aquela pessoa entre 18 e 21 anos de idade, desde que seja nos casos previstos em lei. Qual foi a pegadinha aqui? Realmente, de forma excepcional, nós podemos aplicar o ECA àquelas pessoas entre 18 e 21 anos. Agora, essas pessoas, elas não vão ser adolescentes. Elas vão ser adultas, elas vão ser jovens, agora adolescentes elas não vão ser. Então, o erro da questão é falar que elas vão ser adolescentes. A gente aplicar o ECA excepcionalmente não as torna adolescentes. Essa exceção não significa que elas vão se tornar adolescentes. Porque critério para ser criança e para ser adolescente, segundo o ECA, é critério biológico, é critério físico, é critério psicológico. O critério etário. Ou seja, não tem como a gente aplicar, não tem como a gente falar que é adolescente uma pessoa que já passou dos 18 anos. Então, essa questão aí está resolvida. O ECA adotou esse critério cronológico. Se você passou dos 18 anos, mesmo que você continue tendo eventual aplicação do ECA, você não é mais adolescente. Então, a gente fecha essa nossa primeira questão já sabendo esses primeiros conceitos que ainda são cobrados em prova. Já no artigo 3º do ECA, a gente já começa a trabalhar com algumas das proteções à criança ou adolescente. O ECA, ele traz uma série de teorias, de princípios que se aplicam à criança e adolescente. Seja o princípio da proteção integral, seja o princípio da absoluta prioridade, da absoluta primazia aos direitos e garantias das crianças e dos adolescentes. E isso daí a gente vai conseguir notar do artigo 1º até o artigo 6º, especificamente do ECA. Do artigo 7º em diante, até o artigo 66 aproximadamente, a gente já vai notar os direitos especificamente garantidos, como o direito à vida, o direito à educação, o direito à profissionalização. Mas esses primeiros artigos propriamente dito, a gente fala, são garantias, são proteções, são primazias dados à criança e ao adolescente. Logo no artigo 3º, o ECA traz para a gente que criança e adolescente, eles são, acima de tudo, considerados pessoas humanas que precisam ter assegurado o seu desenvolvimento físico, o seu desenvolvimento mental, o seu desenvolvimento moral. E eles precisam ter essa garantia de liberdade e de dignidade assegurados por todas as pessoas, pela família, pelo Estado e pela própria sociedade. De modo que seja dever de toda a população assegurar essa liberdade e a sua dignidade sejam garantidas às crianças e aos adolescentes. Então, vamos dar uma lida. O que fala o artigo 3º? A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais. Aqueles direitos lá na Constituição, estampados lá no artigo 5º, especialmente da Constituição da República, estão expressos aqui para criança e para adolescente, sem prejuízo ao princípio principal, que é o princípio da proteção integral, de que trata essa lei, assegurando-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico,
mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Parágrafo único. Os direitos enunciados nessa lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação. Aqui a gente já consegue ver um outro direito. Direito à não discriminação. De nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia, cor, religião, crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente, social, região e local de moradia, ou outra condição que diferencia as pessoas, as famílias ou comunidade em que vivem. O principal princípio que a gente vai trabalhar e que a gente vai memorizar ao longo desse nosso estudo sobre o ECA é o princípio da proteção integral. Se tiver conflito entre o direito de uma criança ou um adolescente e o direito de um idoso, deve prevalecer o direito à criança e ao adolescente. O idoso, ele também tem direito à proteção integral, sim. Está lá no Estatuto do Idoso. Agora, criança tem direito a maior proteção ainda. Se tiver um conflito entre criança, adolescente e um adulto, deve prevalecer o direito da criança e do adolescente. A gente sempre vai zelar pela proteção desse desenvolvimento integral. Ou seja, isso significa que a gente sempre vai priorizar o absoluto desenvolvimento integral da criança. Por quê? Porque ela se encontra nessa fase peculiar de desenvolvimento. É uma pessoa que está na sua construção da sua personalidade, da sua capacidade jurídica, da sua capacidade física também, da sua capacidade política, das suas convicções políticas. Por isso, ela tem absoluta prioridade e proteção integral por todas as pessoas que estiverem ali perto. E aí, a gente pode colocar alguns aspectos dessa proteção integral. Para a gente já destacar, ela não pode sofrer nenhum tipo de discriminação. Discriminação que a gente coloca no seu aspecto mais amplo. Discriminação de crença, racial, de nascimento, de sua condição financeira, por causa da sua família. Isso porque a criança, por exemplo, ela vai estar lá na escola, é o seu ambiente de desenvolvimento, é o local onde que ela mais vai ficar a partir do tempo. Ela precisa de ter os seus direitos assegurados. E se é um dever da sociedade, é um dever da família, é um dever do Estado, isso, consequentemente, vai implicar em algumas responsabilidades. Responsabilidade, por exemplo, por ações do Estado. O Estado, ele precisa se responsabilizar por eventuais violências à família, por eventuais maus tratos às crianças, por eventuais discriminações. Não é à toa que a gente vê nos órgãos jurisdicionais frequentes ações de cobrança mesmo, por danos materiais, por danos morais, em decorrência de briga de escola envolvendo crianças. Acontece muito em escolas públicas, que duas crianças se envolverem em uma briga, uma machucou, não foi prestada devida assistência, e os pais entram com a ação de ressarcimento por indenização por dano moral ou material, ou os dois, sob o argumento o quê? Que o Estado ele tem que prestar e zelar pela proteção integral da criança. Uma vez que a criança foi colocada lá na escola, caberia aos responsáveis, aquelas pessoas que estavam lá na escola naquele momento, zelar pela proteção integral daquela criança. O Estado, não tendo feito isso, ele deve se responsabilizar. Ou seja, o Estado deve se responsabilizar por eventuais ações e também por eventuais omissões. A família, por exemplo, a família ela precisa matricular o seu filho na escola. Se eu não realizo a matrícula do menor, eu também vou me responsabilizar. Que eu respondo perante o conselho tutelar, eu posso vir a perder a guarda do meu filho. Todas as ações devem voltar
para priorizar a proteção integral da criança e do adolescente. Se eu não demonstro essa proteção integral, eu vou me responsabilizar em todas as esferas. Afinal de contas, nenhuma criança pode ser objeto de ameaça, de negligência, de omissão, de exposição, de opressão, por nenhuma parte. O artigo 4º, ele traz uma série agora de prioridades que devem ser observadas quando a gente diz respeito a garantias às crianças e aos adolescentes. Essas prioridades, elas são vistas por alguns autores também como garantias. Então, são vistas como garantias que devem ser asseguradas às crianças e aos adolescentes. O que significa isso? Que há alguns aspectos que a gente deve trabalhar zelando por esse princípio da proteção integral, de forma que o Estado, que a sociedade, que a família desenvolva alguns princípios visando assegurar a máxima tutela à criança e ao adolescente. Com esse foco, o artigo 4º, ele falou para a gente que é dever da família, da comunidade, assegurar com absoluta prioridade os deveres à vida, à profissionalização, ao lazer, zelando com a prioridade as proteções, as garantias a quê? Aí nós temos 4 delas em destaque aqui. A primeira delas que a gente pode destacar é a primazia, a proteção e ao socorro em quaisquer circunstâncias às crianças e aos adolescentes. Então, o que significa? A primazia das crianças e dos adolescentes em receber proteção e socorro. Então, aqui é a primazia da criança e do adolescente de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. O que a gente quer fazer com isso? Se chegar, por exemplo, uma criança e um idoso precisando de prestar socorro, a gente precisando de ter o serviço de socorro prestado, a gente vai dar preferência à criança ou ao adolescente. Isso por quê? Porque eles têm primazia no serviço de segurança, no serviço de proteção e no serviço de socorro. Primazia é o quê? Tem essa prioridade que o artigo 4º fala para a gente. Se não bastasse, o artigo 4º, ele também trouxe que a criança e o adolescente devem receber uma precedência com relação à prestação de serviços públicos por parte do Estado. Então, elas têm uma precedência com relação à prestação de serviços públicos, no atendimento dos serviços públicos ou de relevância pública. Daí é o caso, por exemplo, chegou uma criança, um adolescente lá no SUS. Do mesmo modo, também tem o idoso, acabou de chegar. Só tem um médico, quem que a gente vai atender primeiro? Os dois estão na mesma situação, a criança e o idoso estão numa péssima situação. O médico vai ter que atender algum dos dois primeiro, eles chegaram juntos. O médico vai atender primeiro a criança. Por quê? Porque a criança tem precedência no atendimento de serviços públicos e serviços de relevância pública, porque a legislação lhe deu esse atendimento integral, no caso aí, por causa dessa prioridade como ser em desenvolvimento. Ou seja, apesar também de a legislação, no caso do Estatuto do Idoso, colocar o idoso como um sujeito vulnerável também, assim como deficientes, assim como as mulheres, são pessoas também vulneráveis, a criança ainda foi tida como a mais vulnerável. A criança ou adolescente. Então, eles ainda têm essa primazia no atendimento de serviços públicos. Ainda, em decorrência disso tudo, a gente ainda tem uma terceira prioridade,
A nossa terceira prioridade diz respeito à preferência no ambiente de formulação e execução de políticas públicas. Então, criança e adolescente ainda tem uma preferência na formulação e na execução de políticas públicas. Não é à toa que a gente vê tantas políticas públicas aí em prol das crianças e dos adolescentes. A gente vê muito mais políticas públicas por parte do governo, principalmente por parte do governo federal, priorizando o atendimento à criança e adolescente, políticas públicas educacionais no ramo da educação, no ramo da profissionalização, visando esse atendimento integral às crianças e aos adolescentes. Isso porque criança e adolescente tem preferência no âmbito da formulação e da execução de políticas públicas governamentais, de políticas públicas federais, estaduais. Se o ramo das políticas públicas tem como primazia, preferência, privilegiar criança e adolescente, como consequência, a gente tem que também ter um destino específico para as verbas públicas. Então, a gente também tem uma destinação privilegiada dos recursos públicos. Então, quando a gente fala em criança e adolescente, também existe uma destinação privilegiada de recursos públicos. O Estado, o governo, deve pegar uma verba orçamentária suficiente e destinar para políticas públicas, por exemplo, educacionais, de inclusão de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Ou pegar uma verba pública e destinar a crianças e adolescentes para evitar a taxa de evasão escolar. Tanto que a gente tem aí diversos programas. Dentre esses programas, recentíssima lei inclui aí a educação em tempo integral. A Base Nacional Curricular, recentemente alterada no ano de 2017, passou a incluir educação em tempo integral. Isso daí foi uma política pública, foi resultado de política pública inclusiva. E a intenção é, inclusive, abarcar essas crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Incluí-las no mercado de profissionalização. Então, veja bem, o Estado, agora, ele passa a destinar um valor específico. Temos verba pública específica para atender essas crianças e adolescentes que se encontram em situação de vulnerabilidade. Com o intuito de quê? De colocá-las no mercado de profissionais, de colocá-las na instituição escolar. São verbas públicas destinadas a políticas públicas específicas, especialmente políticas públicas inclusivas. E não é à toa que a gente vê esse número tão grande de políticas públicas. Tanto se a gente for falar de políticas públicas ambientais, de políticas públicas, em quaisquer outros aspectos, a gente não consegue competir com o tanto de políticas públicas educacionais voltadas à criança e adolescente quanto a gente tem hoje. É o âmbito que a gente mais tem políticas públicas. Por quê? Não é porque o Estado quer, porque acha legal, é porque é imposição legal. A prioridade é política pública voltada para a formulação e execução de programas ligados à proteção da criança e do adolescente. O que a gente puder fazer para proteger criança e adolescente, incluí-los no mercado de trabalho, incentivar a sua participação política, a sua participação social, econômica, incentivar no seu processo de formação e conscientização como cidadão, o Estado é obrigado a fazer. Ele não faz porque ele gosta, ele faz
porque a lei assim lhe impõe. Então, quando a gente fala nessas garantias, nessas responsabilidades, nessas prioridades impostas pelo artigo 4º, não é porque o Estado ele está a fim de fazer, é porque há uma imposição legal. E ainda, o artigo 4º, ele traz para a gente esse intuito da responsabilização. A responsabilidade de arcar com esses deveres, com esses ônus de cuidar da criança e do adolescente, ela é a mais ampla possível. Essa responsabilidade ela é da família, ela é da sociedade, ela é da comunidade, ela é do poder público. Ou seja, ela é vai do ambiente mais restrito e vai para o campo mais amplo, que é o Estado, que é o poder público. Passando aí pela comunidade, que é o ambiente onde a pessoa convive, pela sociedade como um todo, para, por fim, chegar ao poder público. Ou seja, é dever da família, da sociedade, da comunidade, do poder público, que é o Estado, assegurar com absoluta prioridade, aqui que a gente tem que destacar, com absoluta prioridade, então é dever aqui da família, da sociedade, da comunidade, do poder público, assegurar a quem? A criança e o adolescente, com absoluta prioridade, os direitos, aqueles direitos fundamentais relativos à saúde, à proteção. Aí a gente pode listar alguns que depois a gente vai trabalhar com cada um deles, que seriam a saúde, a proteção, a profissionalização, a convivência familiar, a convivência familiar e comunitária, dentre vários outros direitos que a gente pode destacar. Mas, de modo geral, assegurar com absoluta prioridade a proteção aos direitos humanos, aos direitos da pessoa humana, que é o que é a vida, a saúde, a proteção, de um modo geral, a sua alimentação, a sua educação, ao esporte, ao lazer daquela pessoa, a sua profissionalização, inserir no campo de trabalho, a sua cultura, a sua dignidade quanto pessoa humana, incentivar o respeito e respeitá-la, promover a sua própria dignidade, promover o acesso à sua vida comunitária. Isso tudo aqui a gente consegue vislumbrar que é reflexo desse atendimento integral à criança e ao adolescente. E ainda, o nosso artigo 5º, ele traz para a gente, tratando ainda como uma das prioridades, a relação de criança e adolescente, ela nunca, em nenhuma hipótese, ela pode ser vítima de algumas discriminações. Discriminações por quem? Por parte da sociedade, por parte do Estado, por parte da família, sob pena de essas pessoas serem responsabilizadas. Ou seja, se a gente tem o dever de proteger criança e adolescente, se o Estado, se a sociedade, se a comunidade, se o poder público, né, tem o dever de proteger criança e o adolescente, esse dever implica necessariamente algumas responsabilidades. Por exemplo, a gente tem responsabilidades por ações. Se nós agirmos de forma violenta com uma criança ou um adolescente, se agirmos com maus tratos, né? Se um pai, uma mãe agir de forma violenta, praticou atos
decorrência aí de maus tratos, ela vai responder por isso. Do mesmo jeito, a gente também responde por omissões. Se a mãe deixou de matricular o seu filho na escola, ela vai responder por isso também. Vai ser submetida a um conselho tutelar, por exemplo. Então, a gente deve colocar a seguinte questão, que do mesmo jeito que a sociedade, que o poder público tem esses deveres de proteger a criança e o adolescente, a gente também tem esse ônus, a gente também tem essas responsabilidades de arcar com a nossa função social aí. Por exemplo, não são infrequentes ações ajuizadas pelos pais pedindo danos morais ou danos materiais, ou os dois, tendo em vista briga em escola envolvendo menores de idade. O menino bateu no colega e isso lhe ocasionou lesões corporais, muitas vezes graves. E aí os pais ajuizam ações perante, por exemplo, se a escola for estadual, perante o Estado, argumentando que o Estado não foi capaz de reprimir aquela violência. O Estado, como agente que deve tutelar pela segurança dos alunos matriculados na rede pública, ele não foi capaz de tutelar, né, garantir a guarda das crianças submetidas ali, alocadas naquela escola pública. Como consequência, né, o Estado deve responder de forma objetiva por isso. E, de fato, o Estado ele deve responder, sim, de forma objetiva. Por quê? Porque é dever do Estado também, não só da família e da sociedade, mas do Estado também, evitar qualquer forma de exploração, de violência, especialmente nas escolas, em locais onde crianças e adolescentes estejam sob a responsabilidade do Estado. E aí o artigo 5º, ele traz algumas dessas formas de exploração de violência. O artigo 5º, ele fala para a gente que nenhuma criança pode ser objeto de quaisquer formas de negligência, de discriminação, de opressão, de qualquer atentado por ação ou por omissão aos seus direitos fundamentais. Qualquer direito meu direito à vida, meu direito de estudar, meu direito de exercer minha profissão. E o que a gente pode entender como esses atentados? Então, pode ser um direito à discriminação, por exemplo. Quando você discrimina alguém, é você ter mais que um preconceito. Discriminar é você impedir o acesso de uma pessoa em virtude de algum preconceito seu. Então, você pode ter o preconceito em razão de uma etnia, de uma raça, de alguma circunstância. Agora, você discrimina quando você impede o acesso daquela pessoa a algum direito em razão do seu preconceito. Criança e adolescente, assim como qualquer ser humano, não pode ser vítima de discriminação. Então, você não pode falar, estão proibidos de entrar na minha escola aquelas crianças que não tiverem renda maior do que seus pais não tiverem rendas maior do que 10 salários mínimos. Se é uma escola pública, todos têm direito de entrar. Não podem ser ainda vítimas de exploração, por óbvio, igual qualquer ser humano. Não podem ser vítimas de exploração de qualquer ordem, sexual, trabalhista, como a gente ainda vai ver, né, no que diz respeito à profissionalização. Criança e adolescente, eles têm peculiaridades com relação ao trabalho, podem trabalhar desde que sejam nas condições de aprendizes, a partir dos 14 anos, não podem ser submetidos a condições de trabalho igual adultos podem, por exemplo, em trabalhos insalubres, em situações penosas, e muito menos a qualquer forma de exploração, assim como qualquer ser humano. E a lei ainda destaca isso. Uma forma de violência seria o quê? Qualquer ato agressivo. Maus tratos contra a criança, os pais devem responder. E se causar algum dano à criança, além deles responderem, perdendo, por exemplo, a guarda da criança,
por exemplo, né, só o título de exemplo, eles podem perder mais do que isso ainda, eles vão sofrer penas criminais. Então, eles podem, por exemplo, responder pelo crime de lesão corporal. Isso aqui que eu estou dando é só um exemplo, porque se você praticou um ato criminoso, você vai responder na esfera civil e na esfera criminal. Criança e adolescente também não pode ser vítima de qualquer ato de crueldade. O que é ato de crueldade? É qualquer ato atentatório à sua condição digna de ser humano. Você tem essas suas condições de dignidade como vida, como saúde, como educação, como lazer, como previdência, como segurança. Qualquer ato que vá contra isso é um ato cruel, é um ato degradante. E, muito menos, crianças e adolescentes podem estar sujeitos a essa situação. Ainda, criança e adolescente não pode ser vítima de opressão. E opressão a gente coloca como qualquer forma de oprimir, de cercear que uma criança possa obter o que lhe é de direito. É você reprimir uma criança a ir à escola, por exemplo. Ela quer ir à escola e a mãe fala que não, ela vai ter que trabalhar. A mãe fala, na verdade, eu preferia muito mais que meu filho estivesse trabalhando, ele está perdendo tempo indo para a escola, está faltando comida aqui em casa. Você está cerceando o direito dele à educação. Do mesmo modo, se a mãe impede o filho de exercer o seu lazer nas horas vagas, falando que ele precisa, que ele tem que ficar trancado dentro de casa por algum motivo, que ele está de castigo o tempo inteiro, isso afeta o seu psicológico, a criança em desenvolvimento. Isso é uma situação de opressão. Então, isso aí está cerceando o seu direito à liberdade, à sua dignidade. Isso também é forma de violar os direitos da criança e do adolescente. Qualquer forma que você viole direitos fundamentais, seja por uma ação ou seja por omissão, você vai responder perante o direito. Você vai responder tanto na esfera civil, quanto, se for cabível, também na esfera penal. Isso que a gente tem que guardar. Um exclui o outro de forma alguma. E se a gente trata aqui do que está expresso nos artigos do ECA, que a princípio a gente vai trabalhar só com a esfera civil, a gente vai ver que os pais, por exemplo, podem estar sujeitos às medidas impostas pelos conselhos tutelares, pelas medidas impostas pelo Ministério Público, pelos juízes, principalmente na esfera civil. Mas, se esse ato também se qualificar como crime, eles também devem responder na esfera criminal. E isso daí pode, inclusive, né, resultar numa perda da convivência com seu filho, por exemplo. E ainda, a gente pode ressaltar, para a gente fechar aí esse nosso título primeiro, que é os das disposições preliminares, que vão do artigo 1º até o artigo 6º da Lei 8.069, a gente ainda pode destacar o nosso artigo 6º. Então, a gente viu do artigo 1º até então do artigo 5º, alguns conceitos e alguns princípios expressos de forma inicial no ECA. Todos eles pautados em quê? Na absoluta primazia da proteção integral à condição de criança e do adolescente. E ainda, né, para a gente fechar, a gente pode trabalhar um pouco com o que diz o artigo 6º do ECA. O artigo 6º, ele é um artigo bem simples, que eu nem coloquei um PowerPoint para vocês específico sobre ele, porque ele não costuma ser muito objeto de prova. Mas, ainda assim, eu vou trabalhar com ele. O artigo 6º, ele reforça tudo que a gente falou já dentro dos artigos 1º e o artigo 5º. O artigo 6º, ele fala que aplica-se na interpretação dessa lei os fins sociais e também deve-se levar em conta as exigências do bem comum, sempre priorizando as condições peculiares da criança e do adolescente. Ou seja, o que a gente tem que levar em consideração aqui? Quando a gente for o tempo inteirinho
aplicar o ECA, em quaisquer casos, a gente tem que levar em consideração que criança é pessoa em condição peculiar de desenvolvimento. Então, a gente pode anotar aqui o que está expresso lá no artigo 6º, que concretiza tudo que a gente viu. Criança e adolescente é pessoa em condição peculiar de desenvolvimento. É pessoa em condição peculiar de desenvolvimento. O que significa o quê? Que ela está nesse processo de transformação, de construção da sua identidade, de formação da sua capacidade jurídica, inclusive, de formação da sua capacidade política. Ela ainda não responde de forma integral pelos seus atos, está em processo da sua formação como cidadã. E por estar nesse processo de condição peculiar de pessoa e desenvolvimento, a gente precisa assegurar o quê? A sua proteção integral. É o que diz o tempo inteiro, desde o artigo 1º até o artigo 5º do ECA. O que justifica a gente trabalhar criança como sujeito de direito é essa condição dela em desenvolvimento. Ao contrário, por exemplo, do que falava o antigo Código de Menores. O antigo Código de Menores, ele não tratava a criança especificamente como um sujeito de direito. Tratava a criança muito mais como se fosse um objeto vinculado aos seus pais. A revolução que a gente teve com a inserção aí da Constituição Federal de 88, com a Convenção da ONU e com o ECA, foi que agora criança ela é considerada sujeito de direitos, ou seja, ela tem direitos e deveres perante a ordem constitucional e infraconstitucional. De forma que, para a gente aplicar totalmente esses deveres e esses direitos, a gente precisa levar em consideração a sua condição peculiar de pessoa que está em processo de desenvolvimento. E para a gente levar em consideração essa condição de pessoa em desenvolvimento, a gente não pode esquecer os seus fatos que caracterizam aquela circunstância em que ela está lotada. A gente não pode esquecer os fins sociais da lei, por exemplo. A lei ela veio para trazer igualdade entre as pessoas, para assegurar que os direitos fossem aplicados de forma efetiva, que os direitos fundamentais fossem trazidos às crianças e adolescentes. E é isso que a gente não pode esquecer de forma alguma quando a gente for aplicar a legislação de um modo específico, em algum caso concreto, por exemplo. Então, a legislação, o tempo inteiro, a gente tem que prezar pelos fins sociais que ela almeja. E, além de tudo, a gente tem que almejar também pelo bem comum. Então, a gente também não pode esquecer de almejar pelos fins sociais e pelo bem comum. Isso daqui demonstra novamente o quê? Essa primazia, essa prevalência dos direitos do menor. O artigo 6º, ele reforça para a gente novamente essa prevalência dos direitos do menor. Sempre que a gente analisar a lei, a interpretação mais favorável precisa ser em prol do menor. Isso daí não quer dizer privilegiar o menor. Se alguma questão de prova virar e falar o ECA veio com o intuito de sempre privilegiar o menor, sempre privilegiar criança e adolescente. Isso é falso. O ECA ele não veio com o intuito de trazer privilégios à criança e adolescente. Na verdade, a interpretação do ECA é que precisa de ser mais favorável ao menor. E na interpretação da lei, que a gente precisa levar em consideração os fins sociais
os bens comuns, o bem comum, a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento e ainda, né, claro que a gente precisa almejar pelas garantias, pelos direitos individuais e no âmbito também coletivo. Ou seja, por exemplo, se uma criança ela recebeu uma oferta para ela trabalhar muito, e ela também vai receber muito dinheiro, ela vai trabalhar muito e ganhar muito. Pelo ECA, isso daí não pode. Porque o ECA, ele não está visando esse direito da criança de ganhar muito dinheiro. Isso pode atrapalhar o seu desenvolvimento. Então, apesar de ser bom para ela ganhar muito dinheiro, o ECA ele não quer só isso. Ele quer prezar por essa condição peculiar da pessoa em desenvolvimento. Então, esse trabalhar muito pode prejudicar outras questões, como sua escolarização, como seu lazer, prática de esportes. E o ECA ele deve ser trabalhado de um modo geral, prezando pelo bem comum, pelo seu convívio comunitário, pela sua dignidade da pessoa humana, pelo seu convívio familiar. Por isso que a lei precisa ser interpretada como um todo. E ao contrário do que muitas pessoas de forma errônea falam, o ECA ele não veio para trazer privilégios às crianças e aos adolescentes. O ECA ele veio para garantir que as crianças e os adolescentes sejam tratados como sujeitos de direitos, ao contrário do que eles vinham sendo tratados como era o antigo Código de Menores. Ou seja, o ECA trouxe esse status constitucional à criança e ao adolescente. Então, aqui a gente tratou do artigo 1º ao artigo 6º, que foram essas disposições preliminares acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente. E nas nossas próximas aulas, a gente começa a falar acerca dos direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes a partir do artigo 7º, adentrando especificamente em cada um.